Gente, vamos abrir nossas Bíblias no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Vamos ler todo esse capítulo, né? 2 Coríntios, capítulo 9. A bênção de poder ofertar, a bênção de poder contribuir. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia é a grande oferta de amor de Deus para cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 9, diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e para a liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Paulo está falando para os irmãos de Corinto, para a igreja que estava investindo com os macedônios, no trabalho, digamos, até missionário, e ele está falando sobre a oferta para a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém, que por conta lá da perseguição, por conta lá da agitação do Império Romano, os irmãos estavam passando necessidade. E aí então há esse mover para que a igreja levante uma oferta e aí possa enviar esta oferta para aqueles irmãos. E o texto diz que Paulo já tem preparado aqueles irmãos que vão lá para poder coletar a oferta, que vão receber a oferta. E ele fala para que quando eles chegarem aí, não haja constrangimento. Ou seja, quando eles chegarem aí, que eles encontrem a oferta, para que vocês possam destinar, para que vocês possam ofertar. Então vamos pensar, à luz desse texto, sobre a bênção de ofertar. No Velho Testamento, no Salmo 116, versículo 12, o salmista fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então a oferta sempre é da ordem de uma gratidão. Sempre é da ordem de gratidão. Observem bem que é o próprio Davi que ele se interroga: o que eu vou fazer? Não é uma questão de alguém que fala para ele fazer, mas ele se interroga: o que eu vou fazer perante tudo aquilo que Deus tem feito para comigo? Devemos fazer esta pergunta hoje, cada um de nós. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? A oferta não é compensação, a oferta é gratidão, repito. A oferta não é compensação, a oferta não é comprar bênção, a oferta não é, agradar a Deus para receber uma bênção, a oferta é gratidão pela bênção recebida, a oferta é exercício de fé pela bênção que nós sabemos que em Cristo nós já temos garantido. Então é dentro dessa perspectiva. Quando nós vamos no Velho Testamento, e repito,
nós estamos aí lendo a Bíblia, e você, então, caminhando agora para o final da leitura do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai observar toda uma descrição e instrução que Deus passa para o povo de Israel, no que diz respeito à construção do tabernáculo. É interessante como é que Deus faz isso com, assim, tantos detalhes. Vai ter essa medida, vai ter essa cor, vai ser dessa forma, tudo direitinho. E aí Deus também começa a falar para Moisés, para instruir o povo, como que deve ser a questão da oferta. Tá? Então, o novilho deve ser apresentado desta maneira. Se é uma oferta para pecado, é desta forma. Na oferta para o pecado, é interessante que há lá uma expressão que fala o seguinte: vai se pegar então dois pombos ou duas rolinhas, 2 pássaros, vai sacrificar um, ok? Vai aspergir o sangue desse sacrificado sobre esse que está vivo e vai soltar este pássaro. Observe essa beleza, que significa o seguinte, hein? Jesus, ele veio ao mundo, ele derramou o sangue dele para a remissão dos nossos pecados, e então esses pecados foram levados nele. Não tem mais uma questão de poder ficar lembrando, foi levado embora. O Velho Testamento, ele tem que ser lido e estudado, sempre apontando para o Novo Testamento e interpretado à luz do Novo Testamento. Tem muita linguagem ali bonita que nós devemos então considerar. Mas o fato é que ali fala na questão de como deve ser a oferta, né? Em que momentos que essa oferta vai ser levantada. Vai falar, por exemplo, da oferta das primícias. Tudo que for das primícias, é claro, é do Senhor. É do Senhor, é consagrado ao Senhor. E faz até uma referência à questão da saída do povo do Egito, quando foi então aquela última praga colocada para os egípcios, que todos os primogênitos haveriam de morrer. Mas vocês lembram bem que na casa onde havia a marca do sangue, então ali o anjo da morte passaria. Esta marca do sangue é a marca do Senhor Jesus na minha vida e na sua vida, amém? Então quem tem a marca do sangue aqui? Se tem a marca do sangue na sua vida, o inimigo passa batido. Observem que a Bíblia fala em 1 Pedro que o diabo ele anda ao derredor. Ele não ataca porque ele tem a marca do sangue. A maneira por vezes que ele nos ataca é quando nós desconsideramos que ele tem esta marca do sangue. E aí então, dessa marca de sangue, então nós desconsideramos quem nós somos em Cristo. E aí nós abrimos brechas. Infelizmente, vezes na vida nós procedemos então desta maneira. Então é sempre nessa forma de podermos entender a oferta, É dada lá no Velho Testamento, ela atravessa o Velho Testamento, ela aparece no Novo Testamento, e sempre nessa perspectiva de que ofertar é uma bênção. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele vai tocar nesse ponto que já era nevrálgico, quando ele fala assim: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Em algumas outras traduções, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Porque o inimigo ele vai operar na minha vida e na sua vida a partir de coisas que são significativas para a gente. E o dinheiro, enquanto representação, ele é muito significativo para a gente. Tá? Porque ele representa que a gente pode comprar coisas, e representa que se a gente pode comprar coisas, a partir de comprar essas coisas nós poderemos então ser mais felizes, ser mais alegres. E não é verdade. É claro que se você consegue trabalhar e tem um dinheiro e pode comprar um apartamento, tem alegria pertinente em poder comprar um carro, comprar alguma coisa para sua casa, comprar um tênis. Os adolescentes, os jovens comprar um tênis, tudo isso tem prazer, e Deus é aquele que, na verdade, ele tem prazer em nos abençoar. Mas daí a dizer que você então alcançou esse bem e agora você passará a ser plenamente feliz, não é verdade, e todos nós sabemos disso. Não é verdade, e todos nós sabemos. Então, esta é uma área, a sexualidade é uma outra área, porque são áreas que envolvem a questão do prazer. E nós somos bem movidos na busca do prazer, na busca da satisfação. E o prazer, na sua essência, está em servir ao Senhor, está em depender do Senhor, está em poder, na verdade, caminhar com Ele. Isso é o prazer que temos. Prazer de nós estarmos juntos. Prazer de nós podermos servir ao Senhor, servindo ao próximo, abençoando ao próximo. Então isso é o que dá satisfação para cada um de nós. Dessa maneira, então, a Bíblia fala sobre a oferta. Toca neste assunto.
fala sobre isso. E sempre assim o faz, e sempre assim fala, como sendo algo que é uma bênção. Que é uma bênção. O Senhor Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem aqui já recebeu presente? Quem nunca recebeu um presente? Todos nós recebemos. E quando você recebe, você fica feliz, tá? Eu aprendi, há tempos atrás aqui, quando a irmã minha estava conosco, numa homenagem que a igreja fez, e ali então eu comecei, mas não precisava, aquela falsa humildade, né? E aí a Aninha chegou para mim e falou assim, pastor, não faz mais isso não, porque a gente dá com alegria. Então, sabe, receber. E aí eu, agradeço. Se vocês quiserem me dar presente, fique à vontade, não vou reclamar. E assim alguém que oferece para você também, é agradecer, porque há um mover de Deus nisso. Há um mover de Deus. De repente aquele presente, ele representa algo que você está precisando, certo? E ali é um mover de Deus. De repente ele não representa algo que você está precisando. De repente aquele presente é alguma coisa, é um perfume que você não gosta de usar, sabe? É uma coisa que você já tem, mas aí, como diz a minha esposa, é um mimo. E naquele momento, quem sabe você estava precisando de um mimo. O presente representa um mimo. Poxa, ele me deu esse presente, ele está preocupado comigo, ele me... Está entendendo? Então tem toda uma conjectura nisso. Neste sentido, então, fica claro, e é isso que eu quero ressaltar, que a salvação é um grande presente de Deus para cada um de nós. É uma oferta que nós temos. Algumas coisas sobre a bênção da contribuição à luz do texto que acabamos de ler. Primeiro, toda oferta cumpre um propósito. Qual o propósito? Ou dois propósitos. Quais são os dois propósitos? Glorificar o nome de Deus e abençoar vidas. Toda oferta, ela cumpre dois propósitos. Glorificar o nome de Deus e abençoar vidas. Está claro aqui no texto, tá? Eu não vou ficar pegando aqui a Bíblia, porque o óculos não está conseguindo ficar direito aqui. Então, mas está claro aqui no texto que o Paulo vai falar que pela oferta o nome de Deus é glorificado. Está claro aqui no texto que Paulo está falando que através da oferta pessoas vão ser abençoadas. Então o propósito da oferta é glorificar o nome de Deus e poder abençoar vidas. Meus irmãos, nós temos falado de ofertas, falamos de oferta, a igreja sempre fala de oferta, e por vezes a gente tem uma certa até inibição em poder falar, mas precisamos falar, porque isso é princípio de bênção do Senhor. Por exemplo, nós falamos agora da oferta do socorro missionário, no próximo domingo. Nós temos a nossa oferta de missões o ano todo, em que cada um é desafiado a poder todo mês entregar uma oferta de missões, porque isso vai compor para ajudar 5 missionários que nós temos, e a partir do próximo domingo vão ser mais 2, então vão ser 7 projetos missionários, ok? Com o que nós arrecadarmos domingo que vem, nós vamos enviar parte para lá o litoral norte de São Paulo, parte para a Turquia, e vamos abençoar a igreja na Cachoeirinha. Então é para glorificar o nome de Deus e para poder abençoar vidas. Mas também nós temos as outras ofertas. Falamos do almoço no próximo domingo. Vamos ter aqui os irmãos almoçar. O irmão comprar o almoço é uma oferta. Porque almoçar, você pode almoçar em qualquer lugar. Não vou falar comida boa como aqui, mas pode almoçar em qualquer lugar, tá? Mas você vai estar abençoando. Estes irmãos que trabalham na cozinha, a gente tem que ter umas perspectivas interessantes. É também uma oferta. Eles vêm lá, descascam a batata, eles limpam os legumes, eles fazem... Isso também é uma oferta. Oferta é o tempo que nós dedicamos para Deus. É aquilo que nós colocamos à disposição do Senhor. Ok? E também falamos que os irmãos são convidados a não somente almoçar na igreja, a trazer os familiares, os amigos, traga todo mundo, certo? Mas faz a reserva para poder ver se, para a gente botar água no feijão. E aí então, o irmão também participar. Nós temos na igreja um princípio, e da minha parte, que não sou perfeito, mas eu procuro colocar com clareza perante Deus e perante os irmãos, para nortear as coisas. Então a minha colocação é, para os líderes, não saiam pedindo por aí sem falar antes comigo. Por quê? Porque por vezes nós podemos ter então um aqui para um objetivo, outro para o objetivo, é lícito, é próprio, todo mundo está com o coração na obra, mas nós dispersamos no objetivo.
Então a ideia é nós construirmos e nós afunilarmos no objetivo. Então se o objetivo, por exemplo, é podermos alcançar o valor para abençoar o encontro de casais, é um motivo para toda a igreja. Se o objetivo é nós levantarmos a oferta para poder comprar a propriedade, é para toda a igreja. Se o objetivo é... E aí nós vamos assim desdobrando, dando essa coordenação. Paulo, quando ele fala para a carta aos Efésios, ele vai falar sobre os dons espirituais, no capítulo 4, no terceiro domingo agora de março, a ênfase vai ser dons ministeriais, nós vamos ter uma feira de talentos, para que o irmão tenha a graça, a oportunidade de poder servir. Aqui na igreja, nós não somos servidos, nós servimos e somos servidos. Aqui na igreja do Lins, não é alguma coisa que a gente vem assim para poder somente receber, a gente vem para poder doar. E doar como oferta ao Senhor, e oferta ao Senhor, oferta ao próximo. Então nós vamos ter aí esse movimento para que os irmãos possam vir, para que os irmãos possam se apresentar, para que nós possamos então exercitar esta comunhão, esta voluntariedade, para a edificação do corpo, para a glorificação do nome do Senhor. E aí Paulo fala então aos Efésios que Deus distribui dons para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Sabe qual é o meu papel? Sabe qual é o meu papel? Eu fui chamado para ser pastor. Pastor é aquele que cuida do rebanho. Pastor no Novo Testamento é episcopos, aquele que supervisiona. Então meu papel é poder orar pelos irmãos, preparar o sermão. Meu papel é poder atender os irmãos. Minha esposa está de prova quantas vezes, como ontem, por exemplo, está lá na hora da janta, aí vem uma mensagem de uma irmã que passa porque meu filho vai internar amanhã, porque é mais ou menos por aí. E o meu papel, à luz de Efésios capítulo 4, é chamar os irmãos e poder falar, vamos organizar? Vamos organizar? Para nós caminharmos dessa maneira organizada? Porque o nosso corpo é um exemplo de organização, certo? O braço não fica assim, ele é organizado. Então esse é o meu papel. A oferta, portanto, ela é dada para poder cumprir esses dois propósitos: glorificar o nome de Deus e poder abençoar vidas. Tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja, a gente fala para que é feito. Vamos levantar oferta para isso, vamos colocar para isso, a gente anuncia para o que é feito. E aí, irmãos, por vezes, graças a Deus não tem sido assim nesses últimos meses, nesses últimos anos, louvado seja Deus. Na pandemia, nós enquanto igreja, nós abençoamos outras igrejas, irmãos. Eu tenho ouvido por vezes colegas que compartilham comigo, porque a receita caiu, porque aqui não caiu. Amém, irmãos? Porque o irmão orou, porque o irmão participou. Isso é bênção de Deus. E nós distribuímos. Na pandemia, irmãos, nós adotamos uma missionária que devemos orar por ela, que é a irmã Rosinalva. A Rosinalva está internada, talvez quase caminhando para um mês, para poder fazer uma cirurgia no hospital particular, que não foi feito até agora. Nós adotamos a Rosinalva, porque a Convenção Carioca falou, não tem como poder pagar. Na pandemia, nós aumentamos um pouquinho o plano cooperativo, para poder ajudar um pouco mais. Nós abençoamos outras pessoas. Na pandemia, os irmãos doaram e nós arrecadamos 25 toneladas de alimentos e abençoamos pessoas. Irmãos, eu louvo a Deus por isso. Porque quando naquele fatídico domingo de março, que eu disse para os irmãos, não vamos ter mais o culto presencial, e que ficamos aqui fazendo o culto daqui, eu só fiz o culto daqui, irmãos, para poder transmitir para os irmãos segurança. Os irmãos não sabiam como que eu estava por dentro, mas eu vim para cá só como símbolo, porque aqui ou em casa o culto Deus, mas símbolo, e eu vejo como que Deus deu graça, porque não somente eu, mas os irmãos, nós temos uma reunião de oração que permanece até hoje, não foi parado pelo Zoom. Então, como que isso tem a ver com a sua participação, com a minha participação? Então, a oferta é para glorificar o nome de Deus.
Quando você trazemos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta, é para poder glorificar o nome de Deus. Por vezes, quando nós ofertamos, nós podemos pensar, o que vai ser feito com esse dinheiro? O que vai ser feito? Para onde é que vai? Aqui, graças a Deus, tudo é muito claro, muito transparente. Na comissão de finanças, certo? Tudo é administrado assim. Mas mesmo que assim não fosse, tem que estar no teu coração. É o que está no teu coração. Alguém aqui já deu uma ajuda para alguém da rua, população de rua, e depois, quando deu, ficou arrependido de ter dado? Quem já fez isso? Eu já fiz. Teve uma vez que eu estava como pastor interino, lá na PIB de Pilares. E aí chegou um cara lá, pedindo dinheiro, falando que estava deixando o tráfico, porque estava ameaçado de morte, não sei o quê, bababá, bababá. Eu sabia que era 71, certo? Mas eu peguei e dei o dinheiro. E aí eu estava aqui na igreja, não deu um mês, o mesmo cara apareceu aqui. Só que ele mudou só a história do morro. Ele ia falar que é outro morro. E ele não me reconheceu. E no ímpeto, eu falei assim, cara, você me reconhece? Você é um safado, rapaz. Eu falei assim, você é um safado. Porque eu te ajudei lá, e agora você está fazendo... Vocês irmãos entendem? Eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira o seguinte, o pastor Jeremias Pereira falou que ele estava numa ocasião no aeroporto, para poder fazer o check-in, e aí ele sentiu no coração de poder para aquela atendente lá, ele dar um valor, e deu um valor considerável, e aquela atendente recebeu, ela falou assim, depois, quando ela recebe, que ela não quer e recebe, ela fala, esse é o dinheiro que eu precisava para comprar a minha geladeira. Então, se Deus coloca no teu coração, você dá o dinheiro. E você não se preocupa com o que vai ser feito. Você deu o dinheiro. Você deu o dinheiro e você não vai querer administrar o dinheiro que você deu para a pessoa. Deixa o dinheiro com ela. Bom, vamos lá. Na igreja, então, nós temos essa transparência, mas mesmo que não tivesse, o que está é no teu coração. Não é motivo para poder falar, eu não sei o que vai fazer, eu não vou ofertar. Segunda coisa, é porque sempre é para poder abençoar vidas. Então, Paulo está falando dos irmãos lá de Jerusalém. E aqui nós estamos falando, é para abençoar os casais, é para abençoar o pastor Tacílio, é para abençoar algumas famílias, não é? A gente vai se unir para abençoar algumas famílias, de repente o que nós arrecadarmos vai dar para 3 famílias, mas amém, é isso. A gente não conhece ninguém na Turquia, mas a gente vai abençoar de repente uma pessoa, transformando isso em euro, sei lá, amém, amém, é assim. É para poder abençoar tudo na igreja, irmãos. A gente vai construir, vamos fazer essa reforma, é para abençoar vidas. Se a gente vai comprar, é para abençoar vidas. Se nós vamos fazer, é para abençoar vidas. O nosso negócio é abençoar pessoas. Nós não fazemos aplicação financeira. O nosso investimento são em pessoas. A Bíblia fala que nós não devemos guardar tesouro na terra, não é? Onde a traça e a ferrugem consomem, mas devemos colocar para o céu. Nosso investimento é no céu. E nós investimos no céu quando nós investimos em pessoas. E aqui na igreja, nós investimos em pessoas. O irmão faz parte de uma igreja onde se investe em pessoas. Onde se investe em projetos. Para a honra e glória do nome do Senhor. Segunda coisa, irmãos, que Paulo vai colocar. A oferta tem que ser de coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então não tem uma questão de uma medida. É aqui você coloca no coração. Ele fala claro isso. O que você propôs no coração. Na minha vida, em alguns momentos, para poder dar uma oferta, eu vou falar para os irmãos. Não sei se já aconteceu com você. Você já questionou com Deus uma oferta? Porque, assim, aí me vem o valor. Eu falo, mas Senhor, esse valor não, Senhor, baixa um pouco. Não, mas sabe, não é questão de fazer com ímpeto, não é? É o que está no teu coração. Você não vai entrar no vermelho para ofertar, você não vai pedir dinheiro emprestado para ofertar, mas é o que está no teu coração. É o que está no teu coração. Nós temos alguns exemplos bíblicos em relação a isso. Nós temos o exemplo da viúva pobre. O Senhor Jesus estava ali na sinagoga, vendo as pessoas ofertarem, e vem uma viúva, ela deposita uma oferta, ele para o ofertório e fala, olha aqui, essa aqui que é a oferta, então que eu quero destacar, porque ela deu uma moeda, mas uma moeda é tudo que ela tinha. Irmãos, ofertar é dar o que nós temos de primícias para o Senhor, não é dar o resto para Deus. Na quarta-feira,
eu acho que foi quarta-feira passada, eu falei no seminário de oração, que tem sido bênção, o seguinte, imagina nós, por vezes na igreja, eu ouço isso dos irmãos que são líderes, que por vezes falam, pastor, porque não tem gente para cooperar, não tem gente para entrar na escala do berçário, não tem gente para poder fazer isso. Isso é uma colocação que eu ouço há 36 anos. Aí eu, como pastor, me sinto constrangido. Ok? Agora e ele, que dá tudo para a gente? Como que eu posso falar para ele que não tem tempo, se ele me dá todo o tempo? Os irmãos entendem a lógica? Se a gente está aqui porque ele permitiu nós estarmos aqui. Se nós temos a salvação, porque ele doou para a gente. Então como que eu falo para Deus, Senhor, eu não posso, que eu não tenho tempo, o Senhor sabe que sou muito ocupado. Gente, como é que eu falo para ele que me dá tudo que eu não tenho tempo? Como é que eu falo para ele que me dá o sustento, que eu não posso dar uma oferta, que eu não posso dizimar? Os irmãos entendem? Outro exemplo bíblico, Barnabé. A Bíblia fala que Barnabé vendeu um terreno e depositou todo o valor do terreno aos pés dos apóstolos. A Bíblia não fala se o terreno era na zona norte ou na zona sul, se era na zona oeste. A Bíblia não fala a metragem do terreno, mas fala que ele vendeu o terreno e deu tudo para o Senhor. Diz que depois Ananias e Safira, eles vão querer fazer uma como é que eu posso falar? Uma demonstração, vendendo um terreno, tira uma parte e dá uma parte, como se fosse o todo. E o que aconteceu, né? O que aconteceu com eles? Então, ofertas de coração. Ainda hoje, nós temos aqui irmãos que estão em entidades missionárias, e irmãos, ainda hoje, por vezes, nós temos conhecimento, louvado seja Deus, de irmãos que falam, eu estou doando uma casa, eu estou doando um carro, eu estou doando isso. Que doam, fazem assim, e fazem porque são movidos por coração. Se nós observarmos no contexto de Brasil, né, nós estamos num país que é um país extremamente solidário. O brasileiro é extremamente solidário. Você tem o salário 100%, aí você tira o dízimo, tem 90%, aí você tira 10% para guardar, e vive com 80%. Se o irmão quer fazer uma viagem, quanto custa essa viagem? Vai guardando um pouquinho, para você fazer viagem. Irmão, vai viajar, irmão. Vai viajar, vai para o Marrocos, vai viajar. Mas vai fazendo isso de pouquinho, para quando você voltar da viagem, não está o seu cartão de crédito, aquele sorriso grande para você. Tá? O irmão,
quer comprar uma casa, junta para poder comprar. O irmão comprou uma casa, quer comprar duas, junta para comprar duas. Comprou duas, quer comprar quatro, compra quatro. Não há problema nenhum nisso, irmãos. Não há problema nenhum. A Bíblia não tem nenhuma questão que vai falar que ser rico é pecado. O que a Bíblia fala é o amor à riqueza. E tem pobre que ama mais a riqueza do que alguns que são ricos. Sabe, alguns que são ricos. Então, nós temos que ser mordomos de tudo que a gente tem. Tudo que a gente tem. O americano, quando o filho nasce, ele logo abre lá um investimento, parece que é de ações. E vai juntando. E quando o garoto chega na época da faculdade, ele já tem lá um dinheiro para poder pagar a faculdade para ele. Tem todo um planejamento. Ele vai planejando para poder se aposentar, todas as questões. Mordomia, ok? Planejamento. Então a oferta não é investimento. Mas uma coisa é certa. Quem oferta está semeando. Quem oferta está semeando. E a Bíblia fala sobre isso. Né? Paulo está falando sobre isso, sobre a semente. Porque aquele coração é grato. E Deus abençoa o que é coração grato. E Deus vê aquele que é o local onde ele pode fluir, onde o rio pode correr. Se Deus vê uma pessoa que o rio não pode correr, então ele vai canalizar para uma outra pessoa. Isso é um princípio. Porque uma água cai naquele rio, ela fica ali retida. Aí Deus vai, não vou passar aqui. Eu vou dar para essa pessoa aqui, porque ele vai deixar fluir, ele vai irrigar. O que ele tem vai abençoar muitas vidas. Eu tenho visto aqui na igreja como que os irmãos têm abençoado vidas. Como que os irmãos fazem assim de maneira voluntária. Isso é semente, irmãos. Isso é semente do Senhor. Poderia aqui destacar tantas histórias, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas, destacar da história da minha vida. Do que Deus tem feito. Semente. Então oferta é semente. E meus amados irmãos, concluindo. A nossa vida, ela é a maior oferta. A nossa vida é a maior oferta. Deus não fiscaliza imposto de renda. Deus não confere extrato de banco. Deus, sabe, não entra nessa matemática. Deus olha para a minha vida e para a sua vida. No Velho Testamento, isso está colocado repetidas vezes, oferece lá, dessa maneira, tudo muito assim, didático e até com uma certa dose de imposição. No Novo Testamento, a questão é isso: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. No Velho Testamento, faça, porque se não fizer, o raio vem na tua cabeça. No Novo Testamento, eu apelo, eu rogo, eu convido para que você participe. Não é ingerência, é isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os seus corpos, as suas vidas. Meus queridos e meus amados irmãos, evangelho sem entrega não é evangelho. Vida cristã sem dedicação não é vida cristã. Ninguém caminha na relação cristã com um pelar, um pecar. A gente escolhe o caminho. A gente escolhe o caminho. Você tem direito de escolher o caminho, eu tenho direito de escolher o caminho. Não vai entrar numa porta, você escolhe a porta que você quer entrar. A nossa relação para com Deus não é de composição. Não é de mais ou menos. Deus sabe que eu sou pecador. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que nós somos limitados. Ele reconhece isso. Mas o que Ele está querendo ver é o seguinte: qual é a sinceridade do teu coração? Você é um pecador que permanece no pecado? Você é uma pessoa que está sempre ali, dando volta, né? Ou você está seguindo para poder crescer? Irmãos, oferta é vida no altar. É vida no altar. E nesta manhã, irmãos, eu quero desafiar os irmãos a que coloquem a vida no altar. A que se apresentem perante Deus. Senhor, estou aqui, Senhor. A minha vida nas tuas mãos. Seja como uma viúva pobre. Seja como foi Barnabé. Coloca perante Deus. E aí você fez isso? Tranquilo. Você não tem que falar que você fez. Quando eu comecei o ministério, aos domingos,
eu chegava para a igreja e falava assim: meus irmãos, neófito que eu era, meus irmãos, nesta semana eu visitei fulano, eu visitei Beltrano, eu atendi não sei quantos na clínica, eu dava um relatório. Fiz isso por várias vezes. Até o momento que eu falei assim: gente, o que eu estou querendo com isso? Estou perdendo tempo do culto para poder mostrar? Eu não tenho que mostrar, eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer isso. Aí eu parei de fazer. Os irmãos observem. Os irmãos não me vêm aqui falando: porque isso, porque eu fui. É com eu e Deus no que eu faço. Às vezes pesa. Poucas vezes os irmãos me vêm reclamando. Poucas vezes. Não sei quem foi que colocou para mim, foi a irmã Joana, eu acho. Pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. A minha esposa fala assim: isso é mentira. Ela está certa, é mentira. Porque alguém aqui consegue estar tudo bem? Mas eu faço essa mentira, se é assim, como forma até de exercício meu de fé. O que não está, vai ficar. Eu não quero ficar assim, sabe, lamuriando, queixando. Não lamuria para servir ao Senhor, irmão. Não se queixa para servir ao Senhor. Não apresenta currículo para servir ao Senhor. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não faz isso. Deus não agrada disso. Deus não vai colocar na parábola dos talentos, quando Deus condenou aquele que tinha um talento e enterrou, o que Deus tirou dele foi porque ele não fez bem. Nós temos irmãos na igreja que multiplicam para 5, outros multiplicam para 3, outro é para 1. Não importa. Não importa. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um faz de acordo com o talento. E quem exercita o talento, multiplica o talento. É a questão da oferta. Se Deus dá um recurso para você, e se você não retém o recurso, Deus vai dar mais para você. Agora, se você retém o recurso, o Mar Morto só recebe água e não distribui água. E aí já tem preocupação, estudos falando que o Mar Morto vai morrer. Porque não distribui água. Então, Deus dá para a gente distribuir. Deus te deu sabedoria, aplica, pastor, isso aqui, irmão, isso aqui. Deus te deu o que você, pode estar 3 horas por semana, 4, 5 horas. É o que você puder, irmão. Agora, o que não pode, irmãos, é não dar nada. O que não pode é não dar nada, o que não deve. Porque todos nós sempre podemos dar alguma coisa. Os irmãos concordam comigo? Os irmãos concordam? O que não pode é não dar nada. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui de irmãos que se dedicam, que temos muitos. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Eu venho aqui durante a semana, eu vejo irmãos, mas não vou fazer isso. Não é? Mas esses irmãos fazem com prazer, com coração. Vamos fazer isso. Irmãos, nós temos muito trabalho e nós precisamos de muitos irmãos. Não pode ficar só nas costas de alguns. Leiam lá Deuteronômio. Quando faz a recapitulação, que Moisés vai fazendo como fosse um resumo de tudo, ele fala: porque estava muito pesado, e eu falei, eu não posso levar esse povo sozinho. Vejam lá, no início do Deuteronômio. Aí ele fala, então separa homens, isso, é para isso que nós temos diáconos na igreja. Não é para enfeitar, é para trabalhar. Vejam lá para poder distribuir, né? Para poder, as coisas desenvolverem, é assim que a gente vê no Novo Testamento. Jesus chamou 12 homens, constitua mais um, é dessa forma. Então todos nós podemos fazer um pouco, e todos nós podemos contribuir. Não tem ninguém que não possa dar nada. O irmão me perdoe, mas se você não está dando nada, você não está sendo grato a Deus. Você não está sendo grato a Deus. Todos nós podemos. Eu te convido que você possa abrir o teu coração. Coloca a tua vida no altar. Nesta manhã eu quero te convidar a isso. Coloca a tua vida no altar, irmão. Dedica a tua vida para Deus, irmão. Viva para Deus, irmão. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, irmãos. E o que vai valer a pena
é o que nós fizemos para Deus. Por mais que uma pessoa tenha feito de significativo na história, ela foi embora, mas o que vale e o que fica aqui é o que nós fazemos para Deus. Vamos trabalhar para Deus, vamos colocar nossa vida no altar, vamos entregar nossa vida como oferta ao Senhor, porque Deus entregou uma oferta, que é Jesus Cristo, para cada um de nós. Amém, irmãos?